para criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem na míngua. Minha pátria, minha língua, fala mangueira. Porto, sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma tarde, uma tarde promissora, onde nós estaremos falando, dessa vez, das orações subordinadas adjetivas. Lembrando que na nossa aula anterior, nós trabalhamos as orações substantivas e as adjetivas. Eu confesso a vocês, são mais fáceis ainda do que as orações subordinadas substantivas, que também são fáceis, são simples, Então, vamos lá. Orações subordinadas adjetivas. Então, para a gente compreender as adjetivas, vamos relembrar as substantivas. Então, vamos nós. Relembrando, Estudos revelam. Estudos revelam o quê? Então, nós percebemos que o verbo revelar aí é um verbo transitivo direto. Logo, ele pede um complemento sem preposição, que é chamado de quê? De objeto direto, que por sua vez é uma das funções do substantivo. Certo? Então, aí nós vimos que algo é um substantivo, que está completando o sentido do verbo revelar. E se tivermos uma oração desenvolvida, aí nós vamos ter: estudos revelam que homens acasalaram com neandertais. Logo, que homens acasalaram com neandertais, é uma oração subordinada substantiva, porque ela está exercendo uma das funções próprias do substantivo, que é a de objeto direto. Logo, essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tranquilo? Vamos lá. E aí, nós assistimos a um filme. E como é esse filme? Qual é a característica desse filme? Emocionante. Então, esse emocionante é uma característica de quem? Da palavra filme, do substantivo filme. Professor, e como são chamadas as palavras que atribuem características ao substantivo? Então, essas palavras elas são chamadas de adjetivo, certo? Então, logo, se nós transformarmos o adjetivo para uma oração que nos emocionou, exatamente isso que você imaginou. Nós teremos uma oração subordinada adjetiva, certo? E o que é uma oração subordinada adjetiva? É aquela que exerce as funções próprias do adjetivo, completando o sentido de um termo da oração principal. Então, nós assistimos a um filme que nos emocionou. Então, o que nos emocionou está representando uma característica de quem? De uma palavra da primeira oração ou da oração principal, ou seja, do filme. Tranquilo? Vamos lá. E aí, orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem as funções próprias do adjetivo, como a gente acabou de falar, ou seja, de adjuntado nominal ou predicativo. Então, elas são introduzidas pelos pronomes relativos. E professora, complicou? E o que é pronome relativo? É muito simples. Para nós não estarmos repetindo termos, deixando muitas vezes pobre a nossa redação, o nosso texto, então nós utilizamos o quê? Conectivos e também os pronomes relativos, ou seja, nós substituímos um termo anterior, já falado, já presente na oração, no período, no parágrafo, e nós substituímos por um pronome relativo, que tem sentido equivalente ao termo que nós já falamos. Então, vamos lá.
O que é o pronome relativo? É aquele que representa um nome já mencionado com o qual se relaciona. Né? Vejam aí o que nós temos a seguir. Eu tenho um aparelho de som. O aparelho de som está com defeito. Então, para a gente não repetir tantas vezes aparelho de som, aparelho de som, aparelho de som, então nós vamos substituir por um pronome relativo. Ou seja, eu tenho um aparelho de som que está com defeito. Então, o que aí é um pronome relativo. Está se relacionando ainda, fazendo referência ao termo anterior, que é aparelho de som. Isso é um pronome relativo, né? E como nós podemos ver as considerações aí, as duas orações estão corretas. Todavia, há a repetição, né, do termo aparelho de som. Para evitar essas repetições, como a gente viu, usamos os pronomes relativos. Tranquilo? São pronomes relativos. Quem? Usado para pessoas ou seres personificados, né? Esse é o funcionário de quem lhe falei. Para a gente não repetir, esse é o funcionário, né? Que lhe falei, o funcionário que me referi. Logo, a gente vai substituir por quê? Esse é o funcionário de quem lhe falei. E na sequência nós temos o que a gente já viu, né? Usado para pessoas, seres personificados e coisas, né? O livro que você me deu é ótimo. Nós temos aí, né? O qual e suas variantes, e suas variações, a qual, os quais, as quais, né? Substitui quem e que. Fiz uma viagem da qual jamais esquecerei. Onde indica lugar. Vou visitar o país onde nasci. Cujo. E suas variações, cujos, cuja, cujas, exprime posse. Qual é o aluno cujo pai é senador? Então, interrogação aí, mas vamos lá, continuando. Viu como é fácil? Pois bem, pois vamos lá. Oração subordinada adjetiva é aquela que exerce as funções próprias do adjetivo, como a gente falou. E quais são essas funções de adjetivo? Muito bem, as que eu já falei. De adjunto adnominal, né? O adjetivo acompanha diretamente o substantivo de uma forma direta sem haver intermediação do verbo. O que é um adjunto adnominal? É um termo que vem fazendo referência, né, ao nome, ao substantivo e pode ser retirado da frase sem prejuízo nenhum para ela. Por quê? Porque trata-se de um termo acessório. Professor, e o que é um termo acessório? São os termos que auxiliam, né, acrescentando informações ao termo. Então, vamos ver aí no exemplo. As garotas simpáticas foram recepcionar os convidados. Então, perceba aí. Simpática é um adjetivo, né? É uma característica. E ele está fazendo referência a garotas. Logo, esse termo aí, por ser um termo acessório, ele pode ser retirado da frase sem prejuízo nenhum para ela. Nós podemos dizer que as garotas simpáticas foram recepcionar os convidados ou simplesmente que as garotas foram recepcionar os convidados. Então, nós tiramos aí o adjunto adnominal, certo? Sem prejuízo nenhum para a oração. Do mesmo jeito, nós temos aí as águas da chuva, não é? Nós temos aí uma locução adjetiva, né? Então, as águas pluviais causaram danos irreparáveis, ou simplesmente as águas da chuva. Então, aí nós temos o adjunto adnominal, né? Que pode ser retirado também sem prejuízo nenhum para a oração. Ou seja, as águas causaram danos irreparáveis. Português é bom demais, é nossa língua portuguesa. Basta que a gente dê, né, uma atençãozinha especial, que a gente tira tudo de letra. Perceberam como o assunto é fácil? Então, vamos seguir. E aí está o site que nós pesquisamos e você pode acrescentar os conhecimentos e mais algumas informações consultando aí o site que apareceu agora na telinha, o link, né? Então, vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, nós temos aí as funções do adjetivo. Leia-se aí
orações subordinadas adjetivas ou ainda oração subordinada adjetiva. Funções do adjetivo. Quais são as funções do adjetivo? Predicativo, não é? É o termo do predicado que faz referência ao sujeito. Se predicativo do sujeito e predicativo do objeto faz referência a este. Então, vamos lá. A paz é necessária. Então, nós vimos o quê? O que é necessária? A paz. Logo, aqui, nós temos o quê? A paz, nós temos o sujeito. E é necessária o predicado. Qual é a palavra do predicado que está fazendo referência ao sujeito? Paz, qual é? Exatamente, você acertou. Palavra necessária. Logo, nós temos aí, como vimos na aula passada, um predicativo do sujeito. Certo? Então, necessária está se referindo à paz. Paz é o sujeito. E necessária é um adjetivo que está funcionando como predicativo do sujeito. E na outra oração nós temos recebemos os alunos. Recebemos o quê? Recebemos, não é? É um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição, não é? O objeto direto, os alunos. E aí, se nós temos aí novatos, novatos é uma característica de quem? Do verbo recebemos? O verbo tem característica? Claro que não. Então, novatos é uma característica de quem? De exatamente isso que você falou, de alunos. Logo, novatos é um adjetivo que está funcionando como predicativo do objeto, por referir-se a quem? Ao objeto direto. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar na sequência. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser explicativas, né? Quando explicam um termo a que se referem, aparecem na escrita. Ela não dispensa a vírgula. Onde você vê uma oração explicativa, está agarradinha ali, né? Entre vírgulas. O São Francisco é enorme. Então, aí perceba que tem um espaço, né? Preenchido por esse tracinho, que vai ser acrescido aí pela oração. Exatamente isso, pela oração subordinada adjetiva. Perceba que eu simplesmente posso deixar a frase, a oração. O São Francisco é enorme. Olha, tá sem a oração, né? Então, ela pode ser retirada sem prejuízo nenhum. Mas nós queremos aqui com a oração. Logo, nós vamos ter aqui o Rio São Francisco, que atravessa vários estados brasileiros, é enorme. Então, que atravessa vários estados brasileiros é chamado de quê? De oração subordinada adjetiva explicativa. Certo? Vamos lá. E elas podem ser ainda o quê? Restritivas. O que é uma oração restritiva? Quando restringe o sentido do nome a que se referem. Perceba que ela vem sem vírgulas. Certo? Então, a explicativa vem com vírgula. E a restritiva, sem vírgula. Gostei muito do vestido. Primeira oração, oração principal. E a segunda oração, que ganhei. Certo? Oração subordinada adjetiva restritiva. Perceba que aí não há necessidade da vírgula. Percebeu como é fácil? E agora, nós temos a nossa bibliografia consultada, certo? E na sequência, nós teremos os exercícios para você demonstrar, né, toda a atenção que teve na nossa aula. Então, vamos lá.
E aí chegamos ao final de mais uma aula, certo? E daqui a pouco vamos nos encontrar, né, pelas mídias. De forma direta a gente vai tirar as dúvidas que porventura vocês tenham nutrido durante a nossa videoaula, certo? Fiquem com Deus. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de